Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando a rica e poderosa palavra do Senhor. Queria que você, que tem o seu aplicativo, sua Bíblia, caso você queira, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Vamos fazer uma pequena reflexão com base nesse texto aqui, dos versículos 28 a 30. Disse Jesus: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queria falar um pouco com vocês sobre aprendizado. Veja que nesse texto Jesus fala que segui-lo implica em aprender, né? E o aprendizado, você sabe, ele envolve aquisição de novos conhecimentos, mas também um desaprendizado, né? Quando precisamos nos desfazer de alguns conceitos que já não são úteis, que já não têm cabimento e enquadramento na nossa vida. Então a gente sempre precisa fazer uma espécie de limpeza, né, no nosso HD, para que coisas novas entrem e as coisas que já não são tão úteis e que não combinam com os nossos objetivos subsistam, né, e tenham espaço e que ocupem espaço de forma ociosa na nossa existência. Então Jesus Cristo fala: Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, né, o meu jugo e aprendei de mim. Então, andar com Cristo envolve, sim, entregar as nossas cargas, as nossas ansiedades, viver o novo de Deus, né? A partir dessa perspectiva de que eu já não estou sozinho nesse planeta, que Deus está comigo por causa do seu grande amor, Ele me protege com as suas mãos, né? Ele me envolve com esse amor, mas além de ser um receptor desse amor, né, e desse alívio de cargas, né, desses meus ombros, né, que são aliviados pela presença de Jesus Cristo na minha vida, eu também sou interpelado a viver um processo de aprendizagem. E eu e você precisamos aprender sempre, do contrário ficaremos velhos. É muito importante. Então a caminhada com Cristo envolve o alívio que vem a partir dele, da sua intervenção na nossa vida, mas também um chamado ao aprendizado, a de não sermos as mesmas pessoas sempre, né? Então eu queria falar um pouquinho com vocês, dividindo em pequenos dois tópicos. Primeiro, à luz da palavra de Deus, como aprendemos? Veja você que Jesus Cristo, lá em Hebreus, né, registra que Jesus Cristo aprendeu. É uma fala que nos traz até uma certa perplexidade, mas Jesus Cristo aprendeu também. A Bíblia fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pela soberania de Deus, não é? Fica às vezes complicado, não é? Um aprofundamento sobre uma questão como essa. Como Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ainda teve que aprender alguma coisa. Mas o fato é que está registrado nas Escrituras que Jesus Cristo aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, se Jesus Cristo se coloca como alguém que aprende, que dirá de mim e de você, né? Então, o pastor Horácio tem falado sobre maturidade cristã, o caminho da maturidade, e eu queria reforçar isso com essa reflexão. Então, como nós aprendemos à luz das Escrituras Sagradas, né? Você deve conhecer aquela passagem em que Jesus Cristo visita três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, e Jesus está ali conversando com Maria, enquanto Marta está ocupada com os afazeres domésticos. E naquele momento, Marta se queixa de Maria pelo fato de ela não ajudá-la com esses afazeres da casa. E ela fala: o Senhor não se importa que Maria fique aí com o Senhor apenas ouvindo, ociosa, e não me ajude? E ele fala: ela escolheu a boa parte, você se ocupa com coisas de pouca importância, e essa boa parte que ela escolheu não será tirada. Então,
é uma passagem que nos ensina que o aprendizado ele depende de uma postura que nos desligue das dispersões da vida, né, das distrações e também do ativismo. O ativismo ele é um inimigo do nosso aprendizado, né? Essa postura que nós temos de fazer tudo rapidamente, estar conectado a tudo e na verdade estamos mal conectados, né? Porque não somos intensos naquilo que estamos fazendo. Porque quando a nossa atenção ela se divide, né, em várias coisas, quando somos multitarefas o tempo todo, na realidade a ausência de um esforço concentrado em alguma coisa nos impede uma retenção maior de informação. Isso em qualquer área da vida, né? E também na vida cristã, né? Somos impedidos muitas vezes de orar pelas urgências da vida, né? Pelo corre-corre, pelo telefone que toca, por tudo aquilo que não é essencial, né? E que nos retira do nosso recolhimento e do nosso momento com Deus, de contemplação, de leitura da palavra, né? De fazer como Jesus Cristo, que via as flores do campo e a partir dessa informação ele conseguia deduzir que Deus é bom e ele cuida de nós. Ora, isso só é uma conclusão possível para quem para quem senta e observa e deixa e permite que o Espírito Santo ensine. Então, que sejamos muito mais como Maria e não como Marta. Então, como aprender? O primeiro ponto, nós aprenderemos quando aprendermos também a ficarmos quietos, quando ouvirmos a voz de Deus e deixarmos de lado toda essa turbulência, né, de pensamentos e de atenção dividida. Assim nós aprenderemos, assim nós teremos uma retenção melhor, né, da palavra de Deus e poderemos curtir melhor a presença de Deus. Outro aspecto também de como aprender na Bíblia é a humildade. Aliás, a humildade ela é a chave para qualquer aprendizado, né? O ponto de partida para aprender qualquer coisa é o convencimento de que precisamos aprender, né? De que, na realidade, eu não sei e por isso desejo, não é, aprender. E esse era o grande problema dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eles se incomodavam com a figura de Jesus Cristo porque, como ele era considerado um rabino, mas um rabino que não passou pela escola de rabino, eles diziam: como esse sabe letras sem ter estudado? Não é? Era só o filho do José e da Maria, lá da carpintaria de Nazaré, de uma cidade obscura e sem importância. Então, a falta de humildade fazia com que isso se tornasse uma barreira ao aprendizado daqueles homens, né? Tem uma passagem que Jesus cura, não é, um cego de nascença, e esse cego de nascença ele é inquirido pelos fariseus, e os fariseus perguntam: o que você acha desse homem? E ele fala: olha, para mim esse homem é um profeta, porque ninguém faz as coisas que ele faz se Deus não estiver com ele. E aí ele acaba dizendo: olha, você é nascido todo em pecado e quer ensinar a nós? E expulsaram aquele homem, porque são pessoas que não permitem, não é, aprender coisas novas, porque existe a arrogância, porque existe a pretensão. Isso é um obstáculo muito grande para a nossa vida, né? Eu, olhando aqui na minha estante, achei esse livrinho aqui, O Fator Ego. Acho que está invertido aí para você, né? O Fator Ego, como o ego pode ser seu maior aliado e o seu maior inimigo. É um livro que não é uma literatura cristã, mas são dois psicólogos que tratam, que aplicam a psicologia à gestão de pessoas e administração, né? E eles falam uma coisa que intuitivamente até eu e você poderíamos chegar à conclusão, mas a vantagem de ser especialista é que eles conseguem estruturar melhor o pensamento e basear as conclusões em pesquisas, né? E eles falando que existe uma curva nossa de aprendizado, né, muito maior, muito mais efetiva quando nós somos iniciantes, quando nós somos aprendizes. Mas aí depois de um certo momento essa curva começa a experimentar uma queda, exatamente pelo fato de que quando alcançamos um certo nível de conhecimento, também a nossa retenção e a nossa sede
por coisas novas, pelo aprendizado, ela também vai caindo, porque acabamos tendo uma confiança no que já sabemos. Na realidade, é uma ilusão sobre conhecimento. E essa ilusão sobre conhecimento nos impede que o aprendizado seja, né, uma constante, uma crescente na vida. É o que acontecia com os fariseus, né? Nada resta mais a saber, né? Nós somos os mestres, nós dominamos a lei de Moisés, vocês que aprendam. E isso é muito ruim. Nós podemos experimentar isso, né, desgraçadamente na vida cristã, principalmente quando somos membros de igreja há muito tempo, já nos envolvemos demais, né? Já experimentamos muitas coisas, eu conheço a Bíblia, eu sei como é que funciona, e aí ficamos realmente fechados ao novo. Isso é muito triste, né? Isso tem um efeito envelhecedor na nossa vida. Aí nós nos tornamos fósseis, nos tornamos verdadeiras relíquias, né? E perdemos a relevância. Então Deus nos ensina o tempo todo. E a terceira forma que a Bíblia fala de aprendizagem, né, além da humildade, né, e da necessidade de do ativismo, para continuarmos crescendo, né, como cristãos, precisamos, e é o mais importante, do auxílio do Espírito Santo. Em 1 João fala que nós não necessitamos de ninguém nos ensinar, porque o próprio Espírito Santo nos ensina. Quando ele fala isso, ele não está tirando a importância do discipulado, dos pastores, dos mestres, daqueles que são designados por Deus para nos ensinar. Não, o aprendizado numa comunidade de fé se dá de maneira comunitária, né? Nós trocamos figurinhas, nós conversamos, oramos uns pelos outros, aprendemos com o exemplo, com as palavras dos outros, né? Em especial a nossa comunidade, que é uma igreja em célula, né, que pressupõe um aprendizado, né, nas casas, em que as pessoas falam, né, escutam, e o Espírito de Deus, com toda a liberdade, vai nos ensinando ali. Mas também é verdade que mesmo sem uma presença humana, ainda assim nós aprenderemos. Se qualquer cristão sofreu um naufrágio e parar numa ilha deserta, ainda assim ele vai aprender, não parou de aprender. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ensina, não temos uma necessidade. É até importante, mas não temos a necessidade de que ninguém nos ensine, porque o Deus que habita em nós fala conosco e se comunica o tempo todo, né? E basta que sejamos mais humildes e que também deixemos de lado, né, todo esse ativismo e essas dispersões que dividem a nossa atenção e acaba minando o nosso potencial de aprendizado. E eu falo de aprendizado aqui na vida cristã, né? Como caminhar melhor, como saber mais sobre o Senhor e ter mais comunhão, né, com Ele. Então falamos aqui um pouco sobre como aprender, né, à luz da palavra de Deus. Agora, para que aprendemos? Qual o significado, qual o sentido de aprender na vida cristã? Para quê? Com que objetivo? Tem uma passagem em 2 Coríntios que diz o seguinte, que nós somos consolados por Deus no meio da nossa tribulação. E quando nós somos consolados por Deus no meio da tribulação, com essa mesma consolação será usada para que consolemos outros. Então, um dos objetivos do aprendizado cristão é compartilhar. Não somos pessoas que apenas absorvem conhecimento, e eu falo de conhecimento não apenas teórico, mas de vida, né, de comunhão com Deus, para retermos para nós mesmos, né? É um compartilhar. Então, se nós somos consolados por Deus, se adquirimos alguns calos, né, na vida por situações tantas, né, que nos põem à prova, que testam a nossa fé, na verdade, esse repertório que nós adquirimos da parte de Deus, os seus livramentos, as suas intervenções, serão uma base para que a gente possa compartilhar com outros, né, consolar outros que passaram por situações semelhantes. Então, o aprendizado também envolve compartilhamento, sempre compartilhamento. Na grande comissão de Mateus, capítulo 28, Jesus fala, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Então, o que nós aprendemos precisa ser compartilhado, ensinar a outros. E o Espírito Santo vai nos dar na medida em que estamos dispostos a compartilhar com os outros, né? Então é um aspecto importante entender, né, isso. Outra coisa também, e aí vamos encontrar em Efésios capítulo 4, você vai encontrar uma passagem onde Paulo fala sobre os dons e os ministérios da igreja, né? Uns são designados para pastores, outros mestres, outros evangelistas, outros profetas. E ele fala, por que existem esses ministérios, esses dons? Existem para o aperfeiçoamento dos santos. E o aperfeiçoamento dos santos tem como objetivo fazer com que o povo de Deus seja menos volúvel, não é? E, em outras palavras, menos Maria vai com as outras. É o que Paulo fala, para que não sejam, né, enganados e levados como meninos agitados pelo vento, né, pela astúcia dos homens que induzem a erro. É a conclusão de Paulo na carta. Então, nós precisamos aprender como uma proteção da nossa fé, da nossa vida espiritual, para que eu e você não caiamos no canto da sereia, né? Para que não sejamos fisgados, né, pelos espertalhões da fé que existem aí aos borbotões. Então isso é muito importante para mim e para você. A palavra de Deus, né, ela precisa ser a mediadora entre o meu cérebro, né, a minha absorção de conhecimento e o que se propõe como verdade do outro lado. Se não tivermos a palavra de Deus como critério último para peneirar tudo, né, acabamos dando ouvidos, né, para tudo, e quem ouve tudo acaba não aprendendo nada, porque muitas vezes os conhecimentos eles são divergentes e contraditórios. Então precisamos ter segurança na palavra, como aqueles irmãos de Bereia, de Atos. Existia uma comunidade de fé em Bereia, quando Paulo foi pregar o evangelho, que eles eram mais nobres, a Bíblia fala, porque tudo que Paulo falava, eles conferiam nas Escrituras para verificar se era de fato assim, se o que Paulo falava acerca do Messias, né, tinha uma correspondência na Torá. Era a base que eles tinham. E a Bíblia chama que eles eram nobres por conta desse seu cuidado. Então nós precisamos ter esse cuidado, né, de aprendermos, né, e sermos aperfeiçoados pela palavra para não sermos induzidos a erro, né? Em todo estelionato você precisa ter um bobo do outro lado, né? Então muitas vezes nós nos deixamos, né, somos permeados por palavras que não vão nos ajudar, por palavras que são colocadas como de Deus, mas na verdade não são, e aí não temos uma base para poder filtrar isso que entra na nossa cabeça, e aí acabamos sendo um aterro sanitário das bobagens dos homens, né? Então que o Espírito Santo nos ajude, né, a sermos constantes no nosso conhecimento e nos apegarmos às Escrituras. É uma forma de conhecimento que o Senhor nos dá para quê? Para nos mantermos firmes, para sermos cristãos constantes e não volúveis. Isso é muito importante. E também porque a palavra de Deus ela nos dá a sabedoria, né? Nós aprendemos para obter sabedoria, mas não é sabedoria de enciclopédia. Não é um conhecimento acumulado teórico. Quando a Bíblia fala de sabedoria, essa palavra ela tem muita semelhança, né, com santidade, ou seja, com correção de vida, né, com retidão de caráter. Está escrito na Epístola de Tiago isso. A sabedoria que vem lá do alto, ela é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos. Então, não existe sabedoria que vem da parte de Deus, conhecimento que o Senhor nos adiciona, que serve apenas de argumento para entrar numa disputa verbal com as pessoas. Quanto tempo nós perdemos no esforço de demonstrar que a minha fé
ela é mais válida, ela precisa prevalecer sobre a dos outros, né? E aí acabamos transformando a nossa fé, a nossa crença num time de futebol, né? Porque no futebol não importa a verdade, né? Qual o melhor time. Você sempre tem uma desculpa para dizer que o seu time foi prejudicado pela arbitragem. Existiam 12 em campo, por isso que do outro lado, né, os juízes estavam com o time adversário. Os ônibus que vinham para o estádio, eles pararam no meio da BR porque houve uma interdição, e aí sem o apoio da torcida, aí o time foi prejudicado e aí nós perdemos o campeonato porque faltou a torcida. Então, todo torcedor ele tem um argumento na manga para justificar os erros do seu time, né? E só que nós não somos assim. Nós não precisamos do conhecimento para debater e para prevalecer sobre quem quer que seja. Porque a verdadeira sabedoria que vem do Espírito Santo, ela é boa, ela é tratável, é cheia de misericórdia. Se o conhecimento não adiciona qualidade nos nossos relacionamentos, se o que sabemos acerca de Deus, do seu Evangelho, dessas nossas idas e vindas a igrejas, se isso não produz em nós um caráter que vai fazer com que o amor de Deus se expresse através da minha vida, então esse conhecimento ele não tem nenhuma utilidade, muito pelo contrário. A Epístola de Tiago é muito severa quanto a isso. Ele fala que esse tipo de conhecimento que me leva a disputas, né, e que também envolve uma inveja amargurada, porque eu preciso sempre debater para ser maior que o outro, né, ele fala que esse é o tipo de sabedoria que ela é terrena e demoníaca. Demoníaca, porque o diabo é aquele que cria divisões, né? Mas a verdadeira sabedoria, ela é uma sabedoria de pacificação, né? De adição sobre a vida das pessoas. Se isso não existir no meu coração, na sua vida, não aprendemos nada, não aprendemos nada. Existe uma promessa, né, da palavra de Deus de renovação, não é, da nossa juventude. Está escrito no Salmo 103 que o Senhor renova a nossa mocidade como a da águia. Então nós temos uma promessa de que nós seremos renovados na nossa mocidade como a águia se renova. E por isso que se nós pararmos de aprender, e eu estou falando na vida cristã, se nós pararmos de aprender, nós entraremos num processo de envelhecimento. E isso é muito ruim, porque em geral envolve uma espécie de apoio em experiências apenas do passado. A experiência que eu tive com Deus, né, no ano tal, naquele momento. E aí começa também a vir o saudosismo. Né? Como era bom aquela época, que eu evangelizava com os meus amigos, como eu era envolvido com a igreja, né? Mas agora não, agora eu estou no momento de sentar nesse banco, contemplar, né, o tanto da montanha que eu já subi e aí já posso descansar. Né? Só que nós não somos chamados para descansar, não nesse sentido agora, né, de que já alcançamos tudo. E isso é muito ruim, gente, porque o sabichão é, na verdade, um chato, né? É muito difícil você conversar com alguém que antes de você terminar a frase ele já disse que já sabe, né? E já tem uma conclusão a respeito do que você vai dizer, né? Isso impede o nosso crescimento espiritual. Então nós fomos chamados nesse mundo também para aprender, porque Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se quisermos seguir a Jesus, lembre-se que vamos sempre aprender o que é bom, desaprender o que é imperfeito e aquilo que nos impede, e sempre ser revitalizados, né, por coisas novas que o Senhor põe no nosso coração. Mas para isso, que de alguma forma sejam úteis, né, essas dicas que eu dei a partir da palavra de Deus, e que possamos crescer juntos como igreja em nome de Jesus.